Normalmente, diagnosticar o mercado de tablets envolve olhar para uma dicotomia histórica, né? Algo que assombra a tecnologia de consumo faz mais de uma década. Ah, com certeza. O cenário sempre foi, tipo, brutalmente divisivo. Exato. Porque, de um lado, a gente tem aquelas máquinas ultra premium, com um nível de precisão cirúrgica, uma integração de software impecável, sabe? E com um preço que, bom, se aproxima do valor de um veículo usado em muitos casos. Pois é. E do outro lado da balança, a gente tem o histórico abismo dos tablets de entrada. Nossa, o trauma que isso gerou em quem consome tecnologia é muito real. Durante muito tempo, comprar um aparelho mais acessível significava levar para casa o que era, na prática, lixo eletrônico recém-fabricado. Telas de plástico que afundavam ao toque, painéis com cores completamente lavadas. Exatamente. A busca por um verdadeiro meio-termo, um equipamento que seja amigável ao bolso, mas que não vire um peso de papel em 6 meses, é meio que o santo graal das fabricantes. E o diagnóstico dessas águas turvas do mercado intermediário sempre foi difícil. As marcas tentam disfarçar cortes de custo com números inflados na caixa, sabe? Ah, sim, especificações num papel aceitam qualquer coisa. Mas o material que ancora a nossa investigação de hoje joga um holofote imenso justamente nessa zona cinzenta. E é uma análise bem interessante. Sim, temos em mãos uma avaliação minuciosa, baseada em uso cotidiano severo mesmo. É sobre um dispositivo que promete ser o ponto de virada definitivo para esse problema crônico. O famoso Redmi Pad. Isso. A missão central deste nosso mergulho profundo hoje é dissecar cada decisão de engenharia desse aparelho. O objetivo é responder se finalmente existe no mercado um tablet que não engasgue, que entregue uma experiência visual imersiva e que, bom, mantenha a saúde financeira de quem compra totalmente intacta. O que torna a fonte que estamos destrinchando tão relevante é a rejeição absoluta daquelas promessas de marketing vazias. Exato, fugir dos números soltos. Porque, olha, um número alto de megapixels ou de memória não garante que os componentes vão se conversar bem ali dentro. Faz sentido. E a análise foca no atrito real do dia a dia. O ponto de partida para entender esse Redmi Pad começa muito antes de o botão de energia ser pressionado. Começa na resposta tátil imediata, né? Exatamente. O relato descreve a retirada do tablet da caixa como uma quebra instantânea de expectativa. Porque o esperado para essa faixa de preço, que gira em torno de R$ 1.300, é aquele plástico oco, aquele material que range ao ser segurado pelas bordas, sabe? Pois é, eu fico surpreso com isso. Mas a surpresa relatada no texto é o contato com um chassi frio, rígido e com uma densidade muito diferente. Uma densidade que o nosso cérebro associa automaticamente a produtos de linhas Pro, que custam tipo o quádruplo do valor. E essa mágica tátil tem um nome específico na engenharia industrial, não tem? Tem, sim. É a construção unibody em metal. Unibody. Como assim? Bom, isso significa que a carcaça do aparelho não é um quebra-cabeça de peças de plástico coladas ou encaixadas. O chassi é usinado a partir de um único bloco sólido de alumínio. Caramba. E o impacto prático disso vai além de só ficar bonito, né? Nossa, muito além da estética elegante. Quando se esculpe o corpo a partir de uma peça única, a própria carcaça atua como o esqueleto estrutural do tablet. Entendi. Então não precisa de reforço interno. Exato. Elimina a necessidade de reforços plásticos internos, que são super pesados, e isso garante uma resistência tremenda contra torções. O que impede que a tela trinque à toa dentro da mochila, por exemplo. Com certeza. Sem contar que o alumínio atua como um dissipador de calor gigante para os componentes internos. Olha, e essa percepção de qualidade superior não se perde quando a tela finalmente acende. A análise dedica um bom tempo detalhando isso. Sim, eles falam bastante do painel IPS LCD de 10,61 polegadas. Ressaltam muito a capacidade de reproduzir 1 bilhão de cores. É uma paleta incrivelmente rica para a categoria. O brilho atende bem à iluminação interna. Mas a fonte aponta que o verdadeiro choque de realidade, o fator que faz o dispositivo aparecer de outra categoria, é a fluidez. A taxa de atualização, né? Isso.
A tela tem uma taxa de atualização de 90 Hz rodando sobre a interface MIUI. E a ciência por trás da percepção visual explica bem o porquê disso ser tão transformador. Como funciona essa questão dos Hertz para o nosso olho? Bom, historicamente, telas de tablets acessíveis atualizam a imagem 60 vezes por segundo, os famosos 60 Hz. O padrão da indústria por muito tempo. Exato. Só que o olho humano é incrivelmente adaptado para detectar micromovimentos e irregularidades. Quando o dedo arrasta na tela, o cérebro espera uma resposta visual instantânea. E a 60 Hz essa resposta não é tão instantânea assim. Ocorrem atrasos, sabe? São imperceptíveis individualmente, mas geram uma sensação de arrasto no uso contínuo. Ah, entendi. Ao saltar para 90 Hz, o painel redesenha a interface 90 vezes a cada segundo. É um aumento de 50% na entrega de informação visual. Nossa. A sensação que o texto descreve remete muito àquela diferença marcante entre dirigir um carro numa estrada de terra esburacada e, de repente, entrar numa rodovia recém-asfaltada. Lisa como um tapete. Exatamente. O atrito desaparece. A navegação pelos menus ganha uma suavidade que chega a enganar os sentidos. E tem um benefício neurológico maravilhoso nessa rodovia asfaltada, que é a eliminação do rastro fantasma das letras durante a rolagem de um texto. Para quem lê artigos longos, PDFs ou livros digitais por horas a fio, isso deve ser um alívio enorme. Com certeza. O esforço do músculo ocular para reajustar o foco a cada solavanco da tela diminui drasticamente. Então a fadiga visual no fim do dia cai bastante. Cai de forma substancial. É uma decisão de design orientada ao conforto ergonômico, sabe? Não apenas a tentar vender números de desempenho. Mas aí que tá, o desafio passa a ser sustentar essa ilusão de fluidez, né? Pois é, ter a carcaça de alumínio aeronáutico e a tela que flui lindamente não significa nada se o motor engasgar. Se o processador começar a ofegar na primeira exigência de multitarefa, a magia acaba. E a transição natural do texto avalia exatamente esse comportamento interno sob estresse. E o cérebro encarregado dessa sustentação é o processador MediaTek Helio G99. E o que essa escolha específica revela sobre a intenção de quem fabricou o aparelho? Revela muito. O design da arquitetura de chips modernos usa um conceito de divisão de trabalho. O Helio G99 não foi desenhado para ter núcleos que operam em frequências absurdas e geram calor excessivo. Então ele não é feito para quebrar recordes de velocidade. Não, ele possui uma estrutura equilibrada. Alguns núcleos são focados exclusivamente em eficiência energética para tarefas triviais. E os outros núcleos? Os outros assumem o controle quando a demanda sobe. O objetivo é manter o sistema frio e a entrega de energia linear, sem picos que drenam a bateria. Interessante. E a análise materializa essa eficiência térmica com um cenário clássico de produtividade, né? O teste da tela dividida. Isso. O autor descreve a experiência de usar a tela dividida rodando um arquivo PDF super pesado de um lado e um aplicativo de anotações dinâmico do outro. E como o G99 se sai? Olha, a transição entre os aplicativos, o ato de copiar e colar, a rolagem simultânea, tudo ocorre sem o menor sinal de engasgo. Isso demonstra que a comunicação entre o processador e a memória RAM está livre de gargalos para as necessidades primárias. O gerenciamento de memória em segundo plano costuma ser um vilão grande, não é? Um dos maiores vilões de sistemas baseados em Android, com certeza. O fato de o sistema conseguir manter dois aplicativos ativos renderizando a tela simultaneamente... Sem congelar a interface vai ficar pensando? Exato. Isso evidencia uma otimização bem profunda entre o hardware escolhido e aquela camada de software MIUI da fabricante. Mas, bom, a leitura detalhada da fonte também levanta uma expectativa sobre entretenimento pesado que a gente precisa ajustar aqui. Ah, a polêmica dos jogos. Pois é. O texto menciona que o tablet roda títulos casuais como Roblox e Free Fire com bastante tranquilidade. Mas faz questão de ressaltar que ao instalar um colosso gráfico como o Genshin Impact, o jogador vai ser forçado a configurar os gráficos para o nível baixo ou médio. Isso gerou uma certa frustração na análise. Gerou. Mas, olha, fazer essa ressalva soa um pouco como comprar um canivete suíço excelente para o dia a dia e escrever uma reclamação furiosa na internet porque ele não conseguiu derrubar uma sequoia no meio da floresta. Nossa, ótima analogia. Né? Exigir renderização 3D de ponta de um chip focado em custo-benefício e estabilidade térmica me parece um desvio enorme da verdadeira proposta do aparelho. E esse desalinhamento de expectativas é o erro mais comum na análise de tecnologia de consumo. Fica parecendo que o produto é ruim, quando na verdade o foco é outro. Exatamente.
Cada arquitetura de hardware possui uma vocação inerente, sabe? O Helio G99 é um maratonista, desenhado para longas distâncias sem superaquecer. Ele não é um velocista de 100 metros rasos focado em explodir gráficos super complexos na tela. Faz todo sentido. Quando a fonte tenta avaliar o dispositivo sob a ótica de um console portátil de alto desempenho, acaba ignorando temporariamente o grande feito do Redmi Pad. Que é, na verdade, a capacidade de ser um centro de estudos e uma verdadeira sala de cinema portátil. E o departamento de áudio que eles detalham lá evidencia essa vocação para o cinema portátil de uma forma espetacular. Sim, o dispositivo abriga 4 alto-falantes independentes e ainda conta com certificação Dolby Atmos. O que levanta uma questão mecânica fascinante, se a gente pensar bem. Em relação ao tamanho dele. Isso. A análise destaca que o chassi tem impressionante 7,1 milímetros de espessura. Como um aparelho tão fino consegue gerar som suficiente para criar o que o autor chama de uma imersão animal? Pois é, eu fiquei pensando exatamente isso. Porque som precisa de espaço para ecoar, não precisa? Exato. A reprodução de graves e o volume dependem puramente da física. É preciso mover grandes volumes de ar. E num corpo de só 7,1 milímetros, não há espaço interno para criar aquelas caixas de ressonância convencionais. Então, qual foi a mágica da engenharia nesse caso? A solução foi distribuir microalto-falantes nas 4 extremidades do aparelho quando ele está em modo paisagem. Mas o truque real não está só no hardware. Tá no software. Está no processamento de sinal do Dolby Atmos. Ele utiliza princípios avançados de psicoacústica. Psicoacústica? E só meio ficção científica. Parece, né? O software basicamente altera as frequências e aplica atrasos de frações de milissegundo entre os alto-falantes da direita e da esquerda. Ah, e isso brinca com a percepção do nosso cérebro. Exatamente. Isso engana o córtex auditivo, fazendo o cérebro acreditar que existem fontes de som vindo de trás ou de cima da cabeça do espectador. Caramba! Criando um palco sonoro vasto a partir de um espaço minúsculo. E o resultado prático dessa espessura fininha associada ao som resolve um problema de ergonomia brutal. É verdade. Durante o consumo de 2 ou 3 horas de uma série no sofá, segurar o tablet não resulta em dormência nos dedos ou cansaço nos braços. Que é o padrão ao manusear aqueles aparelhos antigos que mais parecem tijolos. Nossa, nem me fale. Outro traço de inteligência espacial apontado pela análise é a localização da câmera frontal, que é fixada na borda maior do aparelho. O posicionamento da câmera na horizontal reflete muito a compreensão de como o ser humano interage com telas maiores hoje em dia. Com certeza. Equilibrar 10 polegadas na vertical durante uma videoconferência de 40 minutos é inviável, né? E gera ângulos desastrosos, geralmente focando bem no queixo de quem está falando. Ninguém merece esse ângulo. Ao deslocar a lente para o centro do aparelho deitado, a fabricante garante um enquadramento natural. Fica muito melhor quando o tablet está apoiado numa mesa ou na capa. Alinha a linha do olhar de forma muito mais profissional e confortável. Olha, a engenharia parece impecável até este ponto. Mas, bom, qualquer dispositivo que lute para manter o preço entre R$ 1.100 e R$ 1.300 obrigatoriamente esconde sacrifícios, né? Não tem jeito. As contas da cadeia de suprimentos precisam fechar no fim do mês. Entregar alumínio usinado, tela de 90 Hz, 4 alto-falantes complexos e um chip competente. Exige que o orçamento seja cortado em outras frentes e a fonte destrinchar essas concessões com muita clareza, começando pelo sistema de alimentação elétrica. A bateria, né? Isso. A capacidade bruta de armazenamento de energia é vasta, com uma bateria de 8.000 mAh, que, segundo o relato, garante até 2 dias de uso misto longe de qualquer tomada. A autonomia é, sem dúvida, o grande pilar da mobilidade para esse tipo de aparelho. Mas o processo de reposição dessa energia revela a primeira grande restrição do tablet. A recarga. Isso. A taxa máxima de carregamento suportada é de apenas 18 watts. E o texto da análise não usa nenhum eufemismo para descrever isso, né? Nenhum. Eles descrevem a experiência de recarregar o dispositivo como um genuíno teste de paciência para o usuário moderno. Principalmente para quem já está acostumado a tecnologias de carga super rápido no celular. Exato. A imagem que essa métrica evoca é imediata.
A tentativa de alimentar essa gigantesca célula de 8.000 mAh com um fluxo estrangulado de 18 watts é rigorosamente equivalente a tentar encher uma piscina olímpica usando uma mangueira de jardim. Nossa, é bem isso mesmo. Eventualmente, a água atinge a borda, mas o tempo necessário inviabiliza qualquer uso emergencial. O que obriga a mudar completamente o hábito de uso. Força o retorno àquele clássico carregamento noturno. Conectar ao aparelho por 15 minutos antes de ir para a faculdade vai resultar num ganho quase inexistente. Mas tem um motivo técnico para isso, não tem? Tem. A decisão por trás desse carregamento lento envolve duas variáveis enormes de engenharia e de custos. Primeiro, os controladores de carga ultra rápida, aqueles de 33 watts ou 67 watts, geram calor extremo. E a gente já falou que o corpo é fino e selado. Exato. Dissipar esse calor dentro de um corpo de alumínio de só 7,1 milímetros, sem sistemas de refrigeração ativos, aceleraria a degradação da bateria de forma vertiginosa. E qual seria o segundo motivo? Incluir blocos de carregadores superpotentes na caixa aumentaria significativamente o custo de produção e o peso logístico de transporte. Destruindo a margem de lucro e aquele preço final competitivo. Exatamente. A conta não fecha. Bom, a explicação técnica faz total sentido do ponto de vista térmico e logístico. No entanto, o texto aponta outra restrição estrutural onde eu acho que não é possível ser tão compreensivo assim. Lá vem polêmica. A análise levanta como um ponto de grande frustração a total remoção da entrada tradicional para fones de ouvido. A velha porta P2. E aqui eu preciso interromper a linha de defesa da engenharia e contestar com firmeza. Entendo o seu ponto. Porque, olha, remover a entrada de fone de ouvido em um tablet da linha Ultra de R$ 10.000 é uma coisa. Esse público já foi forçado a adotar o ecossistema de fones sem fio caríssimos. Verdade. Mas fazer isso em um tablet voltado estritamente para o custo-benefício é quase uma atitude hostil ao consumidor. É um choque de realidade para quem compra. A pessoa que busca economizar no aparelho não tem e provavelmente não quer gastar centenas de reais num fone Bluetooth que ainda vai ter problemas de latência em jogos. Ela quer usar aquele fone com fio barato e confiável que já tem na gaveta de casa. Exato. A crítica do texto é super válida e expõe a tensão entre a imposição de tendências da indústria e a realidade do mercado de entrada. É que a remoção do P2 em dispositivos acessíveis é, na sua essência, uma tática para forçar a venda de fones sem fio da própria marca. Acaba empurrando o consumidor de baixo orçamento para um ecossistema secundário de gastos. É uma economia de milímetros e centavos na linha de produção que transfere um transtorno diário diretamente para o colo de quem usa. Seja pelo uso de adaptadores frágeis ou por ter que lembrar de recarregar mais um dispositivo. Pois é, e a lista de restrições de conectividade citada no texto continua, viu? Tem mais coisa. O modelo avaliado não possui suporte para chip de operadora móvel, depende inteiramente de redes Wi-Fi, o que limita a navegação em trânsito. Esse é um detalhe importante para quem trabalha na rua. E também tem a questão da caneta, não tem? Sim. Para quem imagina comprar o tablet com a ideia de transformá-lo em caderno digital para desenhos complexos, a ausência de uma caneta na caixa surge como outro custo oculto. Mas existe um lado positivo que eles ressaltam sobre isso no material, não existe? Existe, sim, a flexibilidade do painel. Mesmo sem a caneta oficial na embalagem, a tela reconhece e interage super bem com canetas universais genéricas e mais acessíveis. Isso ajuda muito. Além de suportar a Xiaomi Smart Pen proprietária, caso a pessoa decida fazer esse investimento no futuro. E tem outro alento enorme em termos de versatilidade, que é a preservação do slot para cartão microSD. Nossa, isso é um diferencial gigante hoje em dia. A possibilidade de expandir a memória interna indefinidamente permite o download de bibliotecas inteiras de apostilas, dezenas de filmes e discografias. Salvando completamente o uso do aparelho durante voos ou viagens longas onde o Wi-Fi é inexistente. Com certeza. Sabe, observar como o autor pesou todas essas restrições, tipo o carregamento lento e a falta do P2, contra a tela espetacular e a bateria infinita, foi uma jornada de leitura técnica densa. Mas tem um detalhe estrutural na própria página da fonte que não pode passar em branco. Qual detalhe? A aleatoriedade cômica do negócio. Depois de apresentar argumentos super complexos de hardware,
A análise caminha para sua conclusão solene e, de repente, o rodapé do texto é invadido por links patrocinados gigantescos, piscando descontos para algo chamado GameStick M15 Pro. Ai, nossa, eu vi isso. É o brutal contraste entre o jornalismo técnico detalhado e a necessidade predatória de monetização da internet moderna. Tudo ali materializado em banners automatizados. É hilário. A pessoa passa 10 minutos lendo sobre como a taxa de 90 Hz alivia o cansaço ocular na leitura de monografias, e aí o algoritmo encerra a conversa gritando para o leitor comprar um emulador de fliperama chinês disfarçado de pendrive. Mostra de forma brilhante a loucura que é a navegação na web atual, né? Demais. Mas, bom, brincadeiras à parte, isso nos traz de volta a tarefa de sintetizar os dados que realmente importam sobre o Redmi Pad e o veredito final que o texto nos passa. Então, a avaliação final, condensada a partir dos dados brutais do uso cotidiano, atesta que o aparelho cumpre e até supera a sua missão de resgate. As concessões, como o carregador que exige paciência budista e a ausência impopular da saída de áudio analógica, são preços estratégicos pagos, né? Conseguiu provar que a experiência com o chamado mercado acessível não precisa ser sinônimo de humilhação tecnológica. Uma ótima forma de colocar. A fusão do corpo sólido Unibody com o cérebro otimizado do Helio G99 estabeleceu um equipamento formidável para estudantes e consumidores vorazes de mídia. E o reflexo dessa conclusão para o público geral é uma injeção de ânimo gigantesca. O aprendizado central deste nosso longo mergulho pelas peças e pelas ideias por trás desse dispositivo é a constatação do amadurecimento impressionante do mercado intermediário. A base do que a gente considera aceitável subiu consideravelmente, né? Sim, sofrer com lentidão torturante para abrir uma página web deixou de ser um imposto obrigatório para quem precisa cuidar do próprio orçamento. A dignidade tecnológica se tornou mais acessível. E olha, essa elevação do patamar de dignidade tecnológica impulsiona um questionamento crítico inevitável sobre o topo da pirâmide da indústria. Uma provocação válida para a gente pensar. Sim, porque, pensa bem, se um tablet projetado para custar pouco mais de R$ 1.000 já oferece alumínio esculpido, reprodução de 1 bilhão de cores, transições suaves a 90 Hz e um sistema de áudio que simula espacialidade 3D com precisão, O desafio das equipes de engenharia das linhas Super Premium acaba de se tornar um pesadelo. exatamente. A provocação estrutural é, até que ponto a inovação real está acontecendo lá no topo? O que exatamente precisará ser inventado nos próximos anos para justificar a etiqueta de preço de modelos Pro ou Ultra que cobram equivalente a 4 meses de salário da média da população? Sabe a sensação que fica? A de que nós fomos condicionados a comprar excesso. O consumidor moderno foi ensinado pelas campanhas de marketing a desejar margens de desempenho em processadores que ele nunca, sob nenhuma hipótese de uso diário, vai chegar a estressar de verdade. Faz muito sentido. Se o intermediário, esse meio termo que antes todo mundo evitava, já resolve de forma silenciosa e eficiente o estudo, a leitura e a sessão de cinema com folga, talvez a gente já tenha atingido o teto biológico da nossa necessidade tecnológica real em relação aos tablets. É uma reflexão meio desconfortável sobre como as pessoas gastam o dinheiro delas. Uma dúvida que certamente vai continuar ecoando muito depois que a tela de alumínio frio for desligada e guardada na gaveta. Fica o nosso agradecimento imenso a quem acompanhou esta densa investigação técnica conosco hoje. Até a nossa próxima análise profunda.